para melhorar a sua imunidade nessa virada de estação do verão para o outono, eu tô aqui na Sabores de Fazenda com a Sabrina Gerra, que vai ensinar tudo pra gente sobre essas ervas e temperos que dão uma turbinada na saúde. Bom, eu tô aqui de novo nesse oásis, nesse paraíso que tem aqui na cidade de São Paulo, com a Sabrina Gerra. Que delícia estar aqui de novo! E a Sabrina hoje vai contar pra gente um pouquinho sobre essas ervas todas que ajudam a melhorar a nossa saúde, a melhorar a nossa imunidade e proteger a gente dessas montes de doenças que aparecem no outono, é isso? É isso aí, eu adoro esse tema que é saúde e bem-estar com as ervas e os temperos, né? É assim, a gente está acostumado a cozinhar com algumas ervas comuns, né? Como a salsinha, a cebolinha, o louro, no máximo um coentro, né? Mas existe aí um mundo de ervas entre a salsinha, a cebolinha e o coentro, né? Eu trouxe aqui algumas ervas que ajudam a melhorar a nossa saúde e aumentam a nossa imunidade. Porque como você falou, a entrada do outono, às vezes, ela é devastadora, né? Sim. Todo mundo cai, fica com rinite, sinusite, gripes, né? Problemas intestinais. Então, essas ervinhas que eu trouxe aqui para mostrar, elas ajudam muito. Tá. Esse lindinho, cheiroso, perfumado, é o tomilho. E essa erva é uma erva que, além de muito, muito saborosa e perfumada, ele aumenta muito a nossa imunidade. Ele é antiviral, ele é bactericida, fungicida, muito usado para a conservação de alimentos. E também ele faz um chá antigripal maravilhoso. Quando você começa a ficar gripada, então você pode usar e abusar do tomilho. Tá. Outra erva, essa aqui, você conhece? Super sálvia, adoro. Super sálvia. Olha que curioso, a folha dela, o que te lembra? Lembra alguma parte do corpo pra você? Parece o pulmão, né? Parece o pulmão, mas também parece a língua, né? Olha só. Língua, é mesmo. Parece a língua. Tem aquela teoria... As ranhuras, né? Sim, então tem a teoria das assinaturas. Como é que os homens descobriram o poder medicinal das ervas, né? Muito era por essa associação do formato da planta com o órgão do corpo. Tá. E a sálvia, ela é muito usada para problemas orais, problemas de mucosa, afta, dor de garganta, problema, quando você morde a língua, você faz um bochecho com a sálvia. Até inalação também, a inalação, né? É bárbara, com chá de sálvia. Você pode deixar esse chá de sálvia num quarto à noite, quentinho, vai soltando um vaporzinho para você ir inalando aquele vapor. Então é uma erva também muito saborosa, que a gente pode usar na cozinha, maravilhosa nos risotos e tal, mas também pode usar nos chás. O alecrim é uma erva também, né? A erva da alegria, o Rosmarinus officinalis, é uma erva que ativa a memória, ele ativa o corpo de uma forma geral. Então tá começando a ficar gripado, tá caído, não tá afim de trabalhar, porque tá realmente se sentindo mal, mas precisa. Faz um banho de alecrim, toma um chá de alecrim, ou usa o alecrim mais nos seus preparados. Faz a batata com alecrim. Batata no forno com alecrim? Batata no forno com alecrim, é uma delícia. Ou pode fazer um sanduíche, uma berinjela marinada com alecrim. Fica maravilhoso. Frango com alecrim fica bom também. Sim. Eu tomo todo dia chá de alecrim de manhã. Ah, que legal. Eu não tomo isso, café. essa alecrim. Ah, então. Eu tomo chá de alecrim. Olha que legal, é isso aí. Muito bom. Bom, eu trouxe uma planta curiosa. Olha só. Não sei se você imagina, você sabe o que é isso? Não. Olha só. Essa folha é linda, Essa né? folha é linda. E aqui tem um rizoma que dá uma pista do que é. Vou abrir pra gente ver. Vai fazer uma sujeirinha, faz parte. Olha só, esta daqui é a cúrcuma. A cúrcuma. A cúrcuma. Ai, com licença, linda cúrcuma, estou colhendo ela. Olha só, vou abrir, tirar uma lasca. Ela é laranja por dentro. Ah, você conhece. Eu uso cúrcuma direto. Uau, Olha. sente esse aroma.
nunca vai imaginar, né? Que embaixo da terra tem uma coisa tão linda, um laranja tão lindo desse, olha, acho que é da cor do... Isso aqui é demais. Nossa. E tem esse aroma. Que delícia. Essa é uma erva preciosa que a gente deve consumir cada vez mais ralado para fazer um arroz. Pode misturar na manteiga também, se você come manteiga no café da manhã. Faz uma manteiga com cúrcuma porque ela aumenta a imunidade, ela é anti-câncer, ela é anti-inflamatória. Então é uma erva também que a gente deve usar bastante nessa época. E ela tem uma curiosidade que a folha também... Com licença, linda cúrcuma. Vou tirar uma folhinha para você sentir o aroma dessa folha. A folha em si a gente não consome. Sente esse aroma. Ai, que delícia. Você pode fazer um peixe envolto na folha de cúrcuma. Nossa, deve ficar bom isso aqui. Sim, normalmente ela fica com uma folhona grande, aqui é só uma muda, né? Sim, aqui tá no vasinho pequenininho, você tá num vaso no jardim, pequenininho. fica grande. Exatamente, mas se você plantar no seu jardim ou num saco de plantio, como esses sacos, aí você pode colher bastante e as folhas ficam grandes. Então, ela é uma erva muito gosta de sol também. Gosta de sol também. Ela não é das que mais gostam de sol. Você pode pôr mais pro canto do jardim, porque ela toma conta. Tá. Ela invade. Bom, trouxe algumas curiosidades aqui, tipos diferentes de cebolinha. Essa é a ciboulette, cebolinha francesa. Essa é a comum, que ainda tá pequenininha. E esse aqui é o alho nirá, é o alho japonês, que é uma cebolinha achatadinha. Olha as florzinhas, que coisa Sim, mais lindinha. E essa é a curiosidade também. As flores do nirá são comestíveis. Tanto os botões florais, quem já foi num restaurante japonês sabe, conhece, que é uma delícia chamada de hana nirá. E quando ela abre, você pode colher uma a uma e salpicar na salada. O curioso é que ela tem um gosto de alho. Minha mão agora tá com terra, senão depois que quando a gente for degustar um chazinho que eu vou fazer pra você, um chá especial, aí a gente também pode degustar a florzinha do nirá. Mais linda essa florzinha. Sim, e isso que é a surpresa. Ela é uma florzinha linda, que você pode pôr num canapé, por exemplo, pega uma bolachinha de arroz, coloca uma pastinha, e aí você põe a florzinha do nirá. A pessoa vai decorando, aquela decoração comestível, a pessoa come. No que mastiga, explode um sabor de alho, mas não é aquele alho pesado, é um alho muito saboroso e muito interessante. Então, isso é aquele alho bafão de vampiro, não? Não fica bafão de vampiro. Ah, isso é bom, hein? Porque o pior do alho é assim, se você tá acompanhado, os dois têm que comer, Os dois têm que comer alho, porque senão ferrou ali, né? Fica aquele bafo o resto não, do dia, da essa é a noite. surpresa do nirá, porque não deixa esse bafo e é crocante, é interessante. E também é uma erva que a gente sim pode colocar, por exemplo, num caldo, num misoshiro, porque ela aumenta a temperatura do corpo. Consegue também mandar embora vírus, bactéria e o que tiver que ser eliminado. A cebolinha também tem essa função de aumentar a temperatura do corpo e mandar embora esses vírus que não são bem-vindos no nosso corpo, de jeito nenhum. Outra planta... Porque como o próprio nome diz, quando a gente fica gripado, a gente fica resfriado, né? Então o corpo fica frio, então a gente precisa esquentar o corpo, não é isso? Perfeito, é isso mesmo, a gente precisa... E o ideal não é que a gente não deixe o vírus entrar, porque depois que você tá gripado não tem muito jeito, é só canja de galinha e descanso, né? Ou misoshiro para quem não toma canja de galinha, enfim. Então, como é que a gente faz para não deixar, né, o vírus entrar? Você tomou friagem, assim, né? Não pode tomar friagem. Tomou friagem, sentiu. Sabe quando muda o tempo, você tá no mau calor, e aí de repente muda o tempo, você pega aquele frio que não é legal. Tem que chegar em casa, fazer um caldo quente, fazer um escaldapés com uma dessas ervas que eu mostrei, comer pimenta também. Eu trouxe aqui pimenta malagueta, uma pimenta bem ardida, bem forte. No outro extremo é a pimenta biquinho, que não é ardida, mas também tem propriedades medicinais. Elas são ricas em vitamina C. Que legal, isso é bom. Isso é legal. Isso a gente tem que buscar nas ervas também. As ervas são riquíssimas em vitaminas e minerais, né? Então,
As pimentas também, né? E elas aumentam também a temperatura do corpo e evitam que a gripe se entre. resfrie. Sim, que a gente se resfrie e consequentemente fique gripado depois. Manjericão, erva maravilhosa e digestiva também. A gente também precisa melhorar a nossa digestão nesse período. E também nesse período que a gente está vivendo de muita tensão, né? Ninguém está conseguindo digerir direito. Tudo que tá rolando. Tudo que tá rolando. Então, nada como um manjericão para suavizar. É uma erva que suaviza os processos, melhora a digestão e ela também acalma. Tudo que a gente precisa nessa vida, né? À noite digerir. Também é bom, né? Tomar um chazinho de manjericão. Você pode misturar o manjericão no chá. Então agora, não falei do principal. Super! Olha só, super gengibre. Falamos tanto, né, de gripe, de resfriado. Essa é a erva que é uma erva descongestionante. Olha só, tem duas versões, uma mudinha e aqui já um vaso maior, saco de plantio, né, para gengibre. Eu vou colher pra gente fazer um chazinho. Oba! Bora? Adoro gengibre. Então como é que colhe? Que parte do gengibre que a gente usa? O gengibre é um rizoma, né? Rizoma são os caules subterrâneos, né? Então cúrcuma, gengibre, e a gente planta o rizoma e colhe também o rizoma. Vamos pegar a pazinha. Você tira, você cortou, né, um pedaço com a pá, Sim. porque ele fica todo interligado, Ele né? tá todo interligado, tem outros mais profundos. E agora, quando essas folhas caírem, aí sim é a hora da gente colher o gengibre. Tá. Porque no outono, todos os rizomas, então tanto a cúrcuma quanto o gengibre, essas folhas elas vão morrendo. E aí é a hora da gente colher os rizomas. A né? própria planta já mostra que, olha, tá na hora. Sim, É a isso, própria legal. planta já mostra, tá na hora de você é colher. muito perfeita, né? Gente, é lindo muito demais. lindo. Eu vou deixar as folhas aqui para readubar o meu vaso. Posso até, olha, vou pegar esse broto aqui e deixar no vaso para ele... Você só enfia aí Só enfio. e ele vai brotar de novo. Ele vai brotar de novo. Então eu deixei o brotinho ali, deixar essa parte também que a gente não vai usar muito. Tirar o excesso das folhas. E depois, para eu adubar o meu vaso, o que eu faço? Eu vou adubar com o próprio gengibre. Olha, essas folhas, eu vou cortar e vou deixar aqui, que ela vai se decompor. Além dela fazer uma cobertura morta para a planta, para proteger, para né? proteger o solo, com o tempo as bactérias, os decompositores vão transformar essas folhas em adubo para ela, né? Agora eu vou colher o tomilho para o nosso chá. A colheita do tomilho, ela é diferente. Eu não vou colher lá embaixo as raízes rizomas. Eu vou colher as pontas da minha touceirinha. Tá. Então eu venho com uma tesourinha, com cuidado, e vou cortando os raminhos, as pontinhas. Tá. Tem alguma diferença entre o tomilho e o tomilho-limão? Tem, eles, aroma, Sim, sabor. sabor, sim. Este tomilho, ele é mais rico em timol. O tomilho comum, ele é rico em timol, que é um óleo essencial muito fungicida. Então esse tomilho, ele é mais fungicida do que o tomilho-limão. E são plantas com usos diferentes, né? O tomilho-limão a gente usa mais frutas, abacaxi, suco, saladas de fruta. O tomilho comum a gente usa mais em pratos, legumes, carnes, ele tem um sabor mais pungente, assim, mais salgado. E vou também, olha, colher um galinho de manjericão para trabalhar a nossa digestão e se bem que a gente é calma, né? Eu acho que você é calma, eu também sou calma, mas é sempre bom manter a calma. Sim, com certeza. Vou colher aqui o manjericão roxinho, uma erva linda. Ó, 2 raminhos só pra gente. Então o nosso chá já tá. E aí na cozinha eu vou pegar um limão também para enriquecer o nosso chá. Então esse é o chá antigripe.
que eu vou usar algumas coisas diferentes, são partes de plantas diferentes. Toda vez que eu uso raízes, rizomas, sementes, frutos, eu tenho que fazer uma decocção, eu tenho que ferver a erva. Então, nesse caso, para 500 ml de água, eu usei um pedaço de gengibre de mais ou menos 6 centímetros, piquei e vou colocar na água fria. Meio litro de água fria. Também meio limão cortado em 4 partes. Aí eu preciso ferver essas partes das plantas, que elas são partes mais resistentes e precisam de mais calor para soltar o princípio medicinal delas. Depois de fervido, eu vou fazer uma infusão com as folhas moles e perfumadas. Eu não posso ferver folhas moles e perfumadas, nós fazemos a infusão. Então, para o tomilho e para o manjericão, depois de fervido por mais ou menos de 5 a 10 minutos, eu desligo o fogo, coloco as folhas do tomilho e do manjericão e abafo por mais 10 minutos. Só então é que eu vou colocar o mel. O mel, ele também não suporta muito calor. Então, quanto menos calor eu colocar nele, melhor. Então, depois do chá pronto, é que a gente coloca o mel para pegar todo o princípio medicinal dele. Bom, gente, divino, eu amei esse chá, vai entrar ali na minha listinha, os meus chás. Sim. Quase que diários, né? Pura saúde. Bom não, esse é pra tomar pontualmente, não é um chá não diário. pode viciar nele, não pode gastar. O meu chá de alecrim que eu tomo todo dia. Não pode gastar, Tá bom, esse é emergencial. Emergencial. Sentiu que pegou um friozinho assim, já toma esse chá e boa. Sim, dá pra família também, porque essa coisa do mel, as crianças também curtem. Curtem. Sim. Mais docinho, né? Sim, muito legal. sim. Bom, ó, experimente aí em casa também e vem aqui na Sabor de Fazenda conhecer a Sabrina, a Silvia, a Débora, a Gabi, todo mundo ver esse oásis lindo, maravilhoso que é aqui em São Paulo. Os endereços estão todos aqui do lado da Sabrina. Vem aqui visitar. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo, adicione ele aos seus favoritos. Aproveita e se inscreve aqui no meu canal para ficar por dentro de todas as novidades. Plante comigo, ajude a semear o amor à natureza, compartilhando meus vídeos e posts em suas redes sociais. Te espero no próximo vídeo. Beijos floridos!